Vamos agora ao 10º ponto dos 10 pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista. Estamos estudando Apocalipse capítulo 19, versículo 8.10. A igreja virá em glória com Cristo. Então, essa manifestação de Cristo como sol da justiça, quando ele se manifesta que todo olho verá, a igreja vem com Cristo, aqui no Apocalipse 19. Então, o Apocalipse capítulo 20, aquela ressurreição que ocorre ali em Apocalipse capítulo 20, aquela ressurreição, ela é uma ressurreição para os que morreram durante a grande tribulação. Porque a igreja já participou do tribunal de Cristo, participou das bodas do Cordeiro e agora vem em glória com Cristo guerrear contra o anticristo e depois ela vai se assentar em tronos com Jesus para julgar as 12 tribos, exatamente como Jesus prometeu aos apóstolos. O comentário diz: Jesus se manifesta para dar fim à grande tribulação após as bodas do Cordeiro. É o que nós estamos estudando no capítulo 19. Apocalipse 19 é uma sequência, como estamos vendo nestes versículos. Primeiro, João viu a igreja arrebatada participando das bodas do Cordeiro. E após as bodas, Jesus se manifesta com a igreja para dar fim à grande tribulação. Como que nós vimos que a igreja está com Cristo? O exército que se manifesta com Jesus é um exército vestido já com as vestes eternas. Ok? E é tratado como o linho fino, que é a justiça dos santos. Ou seja, a igreja se manifesta com Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com ele em glória. Nós vamos ver esse texto. O comentário prossegue. Após as bodas do Cordeiro, que é o casamento entre Jesus e a igreja, já revestida do novo corpo, já arrebatada, João vê Jesus Cristo assentado sobre um cavalo branco. Jesus se prepara para se manifestar e dar fim à grande tribulação e iniciar o milênio. Para os pós-tribulacionistas, esse texto é um desastre, pois eles dizem que a igreja será arrebatada após a grande tribulação, no início do milênio. Claramente entram em contradição. O capítulo 20 é uma sequência do capítulo 19. Até o estudo da estrutura do texto do Apocalipse ensina isso. E essa estrutura possui 3 blocos e 7 seções. Então vamos ver como o capítulo 20 é uma sequência do capítulo 19. O capítulo 19, 20, 21 e 22, eles fazem parte de uma seção do Apocalipse, chamada a 7ª seção do 3º bloco. Tá ok? Então observe. O Apocalipse é dividido em 3 blocos. As coisas que tem visto, as coisas que são, as coisas que depois destas devem acontecer. Está lá em Apocalipse 1,19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, nós temos aqui 3 blocos. A interpretação desses blocos, segundo o historicismo, as coisas que tem visto representa as cartas às 7 igrejas. As coisas que são, eles dizem que representa a perseguição do Império Romano. As coisas que depois destas devem acontecer, eles dizem que é uma releitura da perseguição romana desde Nero. Ou seja, fica sem sentido. Agora, como que o dispensacionalismo interpreta? A interpretação dos 3 blocos, segundo o dispensacionalismo. As coisas que tem visto representa as revelações iniciais, Apocalipse 1. As coisas que são representa as cartas às igrejas e as 7 eras, Apocalipse 2 e 3. As coisas que depois destas devem acontecer, descreve o que acontecerá com o mundo após o arrebatamento. Na visão dispensacionalista, após o arrebatamento, inicia o período chamado as coisas que hão de acontecer, e será dividida em outras 6 sessões,
porque teve uma primeira sessão, que é a era da igreja. Então, depois do arrebatamento, são 6 sessões, totalizando 7 sessões em que se divide o Apocalipse. Primeira sessão inclui os capítulos 1 a 3 e descreve a era da igreja até o arrebatamento. A segunda sessão encontra-se no capítulo 4 a 6 e cada sessão será delimitada pela expressão depois destas coisas. Observe que o Apocalipse vai dizer, olha, o Apocalipse capítulo 4 começa. Depois destas coisas, vai iniciar a segunda sessão. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, as coisas que devem acontecer depois do arrebatamento da igreja. E aqui João foi arrebatado. Ok? Este texto representa os acontecimentos após as 7 eras da igreja, que é a grande tribulação ou última das 70 semanas de Daniel. Esta seção descreve um segundo período e o destaque fica por conta dos 6 primeiros selos. A revelação prossegue na terceira sessão do Apocalipse. Agora vamos à terceira sessão, que está em Apocalipse 7:1. E depois destas coisas. Então, vocês vão encontrar essa divisão amplamente falada pelos intérpretes do Apocalipse. Então, aqui em Apocalipse 7:1, e depois destas coisas, começa a terceira sessão. Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Apocalipse 7:1. Esta terceira sessão destaca os israelitas na terra durante a grande tribulação e o início do processo de conversão. A quarta sessão está em Apocalipse 7:9. Depois destas coisas, vai iniciar a quarta sessão. Olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Esta sessão, essa quarta sessão, destaca os mártires da grande tribulação, aguardando a segunda parte da grande tribulação. As 7 trombetas, as 2 testemunhas, a perseguição do dragão ao povo de Deus, as 2 bestas que auxiliam o dragão no capítulo 13 e os 144 mil convertidos pela pregação das 2 testemunhas e prontos para pregar na segunda metade da grande tribulação. Essa foi a quarta sessão. Vem a quinta sessão, Apocalipse 15, versículo 5. E depois disto, vai iniciar a quinta sessão. Olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então aqui começa a quinta sessão. Essa sessão destaca a visão do templo celestial, capítulo 15, versículos 5 a 8, as 7 taças, que é Apocalipse 16, e a queda da Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica. E vem a sexta sessão, que é Apocalipse 18. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Esta sexta sessão destaca alegria e choro pela queda da Babilônia apocalíptica. Nós estudamos o capítulo 18. A sétima sessão, Apocalipse 19 até o capítulo 22. Por que essa divisão de sessões é importante? Isso mostra que a interpretação dispensacionalista está correta, porque Jesus vem agora em glória para livrar Israel, ok? E isso acontece em meio às bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento entre Jesus e a igreja. Então a igreja já foi arrebatada. A igreja foi arrebatada, ok? E agora ela está em glória com Cristo, nas bodas do Cordeiro. Veja, e depois destas coisas, começa o capítulo 19, versículo 1. É a sétima sessão.
ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, essa divisão de sessões mostra que está errada a interpretação dos católicos e dos protestantes, que dizem que Apocalipse 20 não é uma continuação do capítulo 19. E o capítulo 20 é um retorno na história. E o estudo das sessões mostra que eles estão errados. E o comentário diz: depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque chegou a hora de implantar o milênio, né? Por fim, devemos perguntar, Apocalipse. A resposta inicia pela sequência dos capítulos 19 a 22. Eles fazem parte de uma mesma sessão, indicando uma sequência. Jesus vem em glória para a batalha do Armagedon, capítulo 19, implanta seu reino milenar na terra, capítulo 20, versículo 1 a 6, a última rebelião de Satanás, capítulo 20, versículos 7 a 10, o juízo final, capítulo 20, versículos 11 a 15, o novo céu e a nova terra, capítulos 21 e 22. Ou seja, essa sequência de sessões nos mostra que realmente a interpretação dispensacionalista está correta. Ok? Mostramos aí muitas evidências, como o retorno de Israel para Canaã, e esse crescimento de Israel mostra que Israel faz parte sim do plano de Deus. Então, até 200 anos atrás, a igreja cristã não tinha liberdade para pregar o evangelho, porque católicos e protestantes mandavam matar. E mataram com uma inquisição diabólica. Eu mostrei para vocês no tópico como os católicos, num site, reconhecem a inquisição deles como um erro, mas ainda fala o seguinte: a inquisição dos protestantes foi pior, hein? Porque a Inquisição Católica tinha regra, só podia torturar o homem por 1 hora. A Inquisição Protestante torturava por dias, semanas, e é verdade mesmo. Então, não são cristãos. Católicos e protestantes, esses grupos que batizam recém-nascidos, não são cristãos, eles seguem uma doutrina da salvação diferente da nossa, e é uma aberração a Igreja Evangélica Assembleia de Deus convidá-los para ensinar. Ensinar o quê? A doutrina de Baal? Né? E isso faz parte da apostasia. Então os cristãos têm que abrir os olhos, porque nessa última hora nós vamos deixar se enganar de maneira tão simples. É só olhar para a história, é só estudar a doutrina e você vai desprezar o que esse povo prega, porque seja a doutrina da salvação, seja a escatologia deles, é uma grande confusão. Né? É melhor nós nos mantermos na nossa doutrina, né? Porque nós já temos que lutar contra a carne, temos que lutar contra as investidas de Satanás em diversas áreas, tentando o cristão. Agora, vai ceder à investida de Satanás com heresia? De maneira nenhuma. O verdadeiro cristão, ele vai estar com os olhos abertos nessa hora.